Salve galera, tudo bem com vocês? Véspera de Natal e conforme prometido a gente vai trazer aqui para vocês, começar a partir de hoje trazer para vocês um panorama da Copa do Mundo de 2026, começar a falar um pouquinho sobre Copa do Mundo e nesse primeiro vídeo eu queria dar um panorama geral sobre o sorteio, né, todos os grupos. Depois com o tempo a gente pode gravar vídeos falando especificamente de cada grupo, com um pouco mais de detalhe, trazer o momento que cada seleção vai estar, tá? Mas falar isso também agora, talvez ainda seja, e projetar isso para junho, talvez a gente tenha alguns elementos aí no decorrer do caminho que podem ajudar a gente a desenvolver essa análise, mas inicialmente aqui falando sobre o sorteio, foi um sorteio longo, né, que aconteceu lá no dia 5, na cidade de Washington, 5 de dezembro, quase que 20 dias atrás, e que acabou sendo um sorteio, claro, com 12 grupos, a chance, e classificando quase que 3, né, por todo o grupo, são 2 primeiros que classificam para as fases seguintes, e mais 8 terceiros dos 12, né, então você acaba tirando um pouco do peso daquele tal grupo da morte, onde só passavam 2 e você sabia que tinham 3 forças ali, ou seja, uma vai ficar fora. Nesse sentido aqui, a gente até tem alguns grupos que acho que ficaram mais fortes, outros grupos que são nitidamente mais frágeis, mas que Copa do Mundo, a gente precisa respeitar a Copa do Mundo, a magia da Copa do Mundo. A Argentina perdeu o jogo de estreia na última Copa no Catar em 22 para a Arábia Saudita. Eu duvido que alguém, algum bolão aqui no Brasil, colocou a Arábia Saudita ganhando da Argentina no jogo de estreia, né? Depois a Argentina fez o que fez e foi campeã do mundo, né? Mas voltando aqui agora, olhando para 2026, a gente teve um sorteio que foi bem longo, né? O evento foi longo, cheio de premiações e tudo mais, com muitos artistas, participações especiais, Andrea Bocelli, Robin Williams cantando com a Nicole Scherzinger, é uma música que a FIFA lançou este ano durante a Copa do Mundo de Clubes, chama Desire, que não é o tema da Copa, não é o hino da Copa, a música oficial da Copa de 26, mas é uma música oficial da FIFA. Então ela vai tocar isso sempre que ela puder, né? O sorteio acabou definindo o Brasil no grupo C, né? Mesmo grupo que o Brasil estava quando foi campeão em 2022 e mesmo grupo do campeão em 2018 e em 2022, né? Para você que gosta aí de coincidências, tal, aumentaram as nossas chances aí, vamos torcer, tá? Mas como é que ficou o sorteio então? Vamos lá. Grupo A, México, cabeça de chave. África do Sul, e aí a coincidência, né? O jogo de abertura entre México e África do Sul, o mesmo jogo que houve na Copa da África do Sul em 2010, com as posições invertidas no grupo. A África do Sul era a cabeça de chave do A, o México sorteado como o A2, e aí fizeram também o jogo de abertura 1-1 no Soccer City em Joanesburgo, naquele ano, se eu não estiver enganado, dia 11 de junho de 2010, e agora vai ser de novo dia 11 de junho de 2026. México, África do Sul, a Coreia do Sul, que também sempre segue o México, tem várias, 98, a gente tem outras Copas do Mundo aí, onde Coreia do Sul e México ficaram no mesmo grupo, né? México, África do Sul, Coreia do Sul e um time que virá do playoff europeu de março do ano que vem, entre Dinamarca, Macedônia do Norte, República Tcheca e Irlanda, tá? Um desses 4 vai integrar o grupo A, e para mim vai chegar no grupo A talvez ali para brigar pela segunda vaga ou mesmo pela liderança. Não é um grupo que tem uma liderança disparada, ou seja, uma seleção muito mais forte que as outras, né? Ficou bom até para o México como cabeça de chave, poder ali brigar por classificações e tudo mais. Grupo B, outro cabeça de chave, outro país sede, que é o Canadá. Canadá, aí mais uma equipe que virá do playoff A da Itália, o que está no grupo do México é do playoff D. É um europeu A, que está entre Itália, Irlanda do Norte, País de Gales e Bósnia e Herzegovina. Então a Itália, se voltar à Copa do Mundo, ela pode entrar num grupo aqui que também não ficou com nenhuma força muito disparada. As outras equipes, Catar e Suíça. O Catar, a primeira vez que está classificando
sem ser país sede, né? É a segunda Copa que o Catar vai jogar. A primeira foi em 22, onde ele era o país sede. Agora ele se classificou pela primeira vez para uma Copa do Mundo. E a Suíça, que é uma seleção que tem mudado um pouco seu estilo no decorrer dos anos, não é mais uma seleção brucutu ali de jogo físico, de jogo direto, bola aérea. É uma seleção que tem qualidade para jogar. Mas se a gente tiver uma Itália, um país de Gales aqui, acho que vai ficar um grupo bem equilibrado. O Catar evoluiu também o seu futebol, com algumas peças importantes ali, como o Alphonso Davies, como o Buchanan. Tem alguns jogadores que jogam em ligas importantes na Europa, tá? A Suíça, de repente uma Itália, um país de Gales ali, acho que pode ser um grupo interessante. Também o Catar provavelmente vai ser a última força do grupo ali. Não vejo o Catar com muitas probabilidades. O Brasil caiu no grupo C, cabeça de chave do C, com Marrocos, Haiti e Escócia. A Escócia também parece ter um imã com o Brasil, porque nas últimas Copas que a Escócia jogou, acho que só em 86 o Brasil não estava no grupo. 74, 82, 90 e 98. A Escócia jogou no grupo do conjunto com o Brasil e vai jogar de novo o último jogo, assim como foi na Copa de 90, né? Como foi também a Copa de 98 foi a abertura, na verdade, foi o jogo de abertura da Copa. Brasil e Escócia foi 2-1 lá no Saint-Denis. O Brasil ganhou com um gol do César Sampaio logo no comecinho e depois um gol contra numa jogada do Cafu, né? Então o Marrocos já é o jogo de abertura do Brasil e a principal força do grupo junto com o Brasil, e acho que o Brasil vai brigar ali pelo primeiro lugar. O Haiti talvez seja o sparring do grupo ali, quem fizer saldo contra o Haiti, quase que, não é garantido, né, mas quase que certo que vai estar classificado para a segunda fase, porque com 3 pontos e um saldo bom, você briga ali por uma das vagas de terceiro colocado, né? A Escócia tem uma seleção interessante, com jogadores também que jogam em ligas fortes. O McGinn, que joga no Aston Villa, na Inglaterra. Você tem o McTominay, do Manchester United, que hoje está no Napoli, fazendo grandes temporadas no Napoli, né? Você tem o Kieran Tierney, que era um lateral esquerdo do Arsenal, que voltou a jogar agora no Celtic, na Escócia, mas que na seleção joga mais adiantado numa segunda linha ali, porque o lateral esquerdo é o Robertson, foi do Liverpool e é do Liverpool há tantos anos, bastante consolidado. Então não é uma seleção assim tão que caiu de paraquedas ali, é uma seleção que tem um futebol interessante, conseguiu fazer uma eliminatória muito boa e se classificou no último jogo ali contra a Dinamarca em casa. Então vai ser um grupo interessante, mas acho que um grupo bem factível para o Brasil passar de fase, talvez até em primeiro lugar, e avançar. Grupo D do último país sede, Estados Unidos, que também conseguiu um grupo ali interessante para ele como país sede para poder avançar. Paraguai, que está estruturado, está forte, vai voltar a jogar uma Copa do Mundo depois de 16 anos. A Austrália é sempre uma incógnita, né? A Austrália, em 2022, ninguém dava nada, chegou às oitavas de final. Quando alguém colocava alguma ficha na Austrália, ela não passa da primeira fase. Então, é um ponto de interrogação aqui. Não vejo a Austrália com muito potencial para se classificar em primeiro e segundo, mas pode brigar por uma terceira vaga. A quarta equipe dessa chave é o UEFA C, que vai vir de Turquia, Romênia, Eslováquia ou Kosovo, né? Com grande chance de ser a Turquia, e a Turquia está com uma geração muito interessante de jogadores, como Arda Güler, como Çalhanoğlu, que jogam em ligas importantíssimas na Europa, na Espanha, no Real Madrid, na Inter de Milão, e outros jogadores também que têm se destacado bastante nas principais ligas europeias. Se a Turquia cair nesse grupo aqui, aí o grupo fica bem, bem interessante, porque a Turquia tende a elevar o nível, jogar com o Paraguai, com os Estados Unidos. Pode ser que os Estados Unidos fique em segundo, pode ser que fique em primeiro, pode ser que fique em terceiro, né? E aí a gente vai ver os critérios para classificar. Grupo E, tá? Alemanha, cabeça de chave do grupo E. Curaçao, provavelmente uma das da quarta força desse grupo, vamos ver. Costa do Marfim e Equador, um grupo traiçoeiro. Não dá para olhar para esse grupo aqui e falar que é um grupo baba, porque o Equador fez uma eliminatória muito interessante. Se não fosse aquela perda de pontos, ele teria ficado em segundo lugar, né? Atrás apenas da Argentina, com uma seleção defensivamente muito forte. O BKSS assumiu esse time depois da Copa de 2022, onde eles se classificaram, e estão de novo na Copa. Uma seleção interessante de ver jogar, vai medir força com a Alemanha aí pelo primeiro lugar.
A Alemanha leva uma certa vantagem, mas o Equador tem grande chance de classificar também. E a Costa do Marfim, atual campeã da Copa Africana de Nações. Uma nova edição da Copa Africana de Nações acabou de começar, mas de qualquer forma a Costa do Marfim vai brigar aí por essa segunda vaga, pode ficar com o terceiro lugar, né? Então, provavelmente a gente vai ter um grupo bem interessante nesse sentido. Grupo F, guardem bem este grupo, por quê? Porque o grupo F é o grupo que mede forças com o primeiro e o segundo colocado do grupo do Brasil na fase de 16avos de final. O C1 vai pegar o F2 e o F1 vai pegar o C2. Então o Brasil ficando em primeiro ou segundo, ele vai pegar desse grupo aí. Tá? E quem que tá nesse grupo? Cabeça de chave é a Holanda, que o Brasil já enfrentou inúmeras vezes em mundiais, já fomos felizes em alguns momentos e outros nem tanto. Japão, o Brasil acabou de perder um amistoso para o Japão ali, com um time um pouco mesclado, mas foi uma derrota pesada. A primeira derrota na história para o Japão, nunca havia perdido para uma equipe japonesa e perdeu de virada, estava vencendo por 2-0, perdeu 3-2. Em Copa do Mundo enfrentou em 2006 e venceu por 4-1. O Japão vem evoluindo, na última Copa eliminou a Alemanha na fase de grupos, quase deixou a Espanha fora também. Ficou em primeira no grupo de Alemanha e Espanha, o que não é fácil, né? Então tem que se respeitar o Japão também. O classificado da chave B da UEFA, que é Ucrânia, Suécia, Polônia e Albânia, eu acredito que seja das chaves europeias da repescagem o que tem o menor nível, mas a gente não pode descartar aqui uma Ucrânia que tem poderes ali, é uma seleção que tem conseguido ter uns resultados bem satisfatórios e tá jogando fora de casa, tem a questão da guerra, então tem um fator emocional ali muito forte também. A Suécia, que tem nomes interessantes, mas que não rende, na eliminatória fez 2 pontos, né? Parece que sabia que já tinha vaga garantida pela Nations League para jogar essa repescagem e deixou para lá. Não, agora trocou de treinador, levou um treinador que já teve passagens aí por West Ham, teve passagem por Chelsea, o Graham Potter. Acredito que vai fazer uma repescagem diferente. Vamos ver. Polônia, sempre a Polônia, com Lewandowski, com uma seleção ali forte, mas daquela segunda prateleira europeia, né? E a Albânia, do técnico brasileiro Silvinho, que é uma novidade, né, nesses playoffs e que pode surpreender, mas vai jogar fora de casa os 2 jogos, tanto contra a Polônia e classificando o jogo final, vai jogar fora de casa também. Grupo G, para mim, o disparado mais fraco, com a Bélgica de cabeça de chave, Egito, Irã e Nova Zelândia. O Egito tem alguns valores individuais interessantes, o Irã sempre também buscando ali uma evolução, mas vem envelhecido e num ciclo não tão bom. E a Nova Zelândia, que conseguiu vaga, porque agora tem uma vaga direta para países da Oceania, e ela conseguiu a vaga, mas não acredito que ela vai fazer muita coisa. Então, eu acho que é um grupo que a Bélgica não vai ter tanto problema para ser primeiro, e é um grupo talvez disparado, para mim, o mais desequilibrado, tá? A Bélgica talvez careça de um desafio um pouco maior aí, que ela só vai enfrentar a partir das fases seguintes. Grupo H, o grupo da Espanha, cabeça de chave, com Cabo Verde, sensação africana que classificou pela primeira vez, Arábia Saudita, que talvez não seja a principal força do grupo, mas que na última Copa venceu a Argentina e tá brigando aí de repente para poder passar para uma segunda fase da Copa. E o Uruguai, uma seleção com valores interessantíssimos, do Bielsa, que está meio em crise com alguns jogadores e tudo mais, mas não dá para descartar o Uruguai. Acho que a Espanha é favorita, não só a esse grupo, mas a própria Copa do Mundo. E o Uruguai pode brigar aí muito bem pelo segundo lugar, pode fazer um jogo interessante com a Espanha, brigar pelo primeiro, acho difícil, mas vamos ver, né? É um grupo interessante para a Espanha, não dá para dormir também. A Espanha, ao contrário da Bélgica, tem que jogar já nessa fase, né? Grupo I, para mim, o mais forte, tá? 3 seleções ali muito fortes e uma que a gente ainda não sabe. O grupo da França, cabeça de chave a França, Senegal, uma seleção africana das mais interessantes. O Brasil acabou de fazer um amistoso bem difícil com eles, venceu pela primeira vez na história 2-0, mas é uma seleção que não dá para dizer que você vai ganhar 100%, você precisa jogar, né? A França vai precisar jogar muito desde o primeiro jogo, né? Aí o terceiro time desse grupo é o representante da repescagem intercontinental, que vai vir de Iraque, Bolívia e Suriname. Acredito que o Iraque tenha uma condição boa
para classificar ali, porque já está na final, vai esperar o resultado de Bolívia e Suriname e vai pegar um dos dois no jogo final. A Bolívia, fora da altitude, é uma equipe menos capaz, mas não dá para descartar também. O Suriname teve tudo na mão para poder classificar e acabou caindo para repescagem na sua chave lá na CONCACAF. Vamos ver. Acho que o Iraque tem chance aqui, mas é futebol e se tratando de sonho de Copa do Mundo, todo mundo vai dar um a mais para conseguir esse sonho. E o último time desse grupo aqui, a sensação europeia, Noruega. Então nós temos França, Senegal, possivelmente um Iraque, Bolívia, Suriname e Noruega. Então para mim é o grupo mais forte, com 3 seleções fortíssimas, que a França vai ter que desde o início jogar a vera, porque pode ficar em segundo, pode cair para um terceiro lugar. E aí você acaba com toda aquela predição dos teus confrontos. Você mexe com o bolão de todo mundo, vai para um outro lugar da chave, e aí pode ter confrontos grandes fora de hora, né? Normalmente acontece isso. Grupo J da Argentina, a Argentina ficou muito bem nesse grupo. É um grupo, tem algumas coisinhas ali para se preocupar, mas não acho que a Argentina vai ter tanto trabalho para se classificar até em primeiro lugar. Com Argélia, Áustria e Jordânia. A Argélia é uma seleção africana que tem bons valores individuais, como o Mahrez, que muitos conhecem, que jogou na Liga inglesa, jogou no Manchester City por um bom tempo, está voltando à Copa do Mundo depois de 2 Copas fora. A Áustria, uma seleção europeia que tem uma proposta interessante de marcar pressão, com o Marcel Sabitzer, com o Alaba, no Real Madrid, tem alguns nomes ali interessantes que voltam a uma Copa do Mundo, assim como a Noruega, assim como a Escócia, desde 98 que não participavam, então 28 anos depois vão participar de uma Copa. O segundo jogo da Argentina, um jogo ali que a Argentina pode ter algum tipo de trabalho também. E a Jordânia, uma seleção asiática que se classifica pela primeira vez e que pode muito bem fazer um papel interessante ali, uma seleção que jogou a última final da Copa Árabe com o Marrocos. Tem jogadores ali que, apesar de não terem talvez tanta tarimba internacional, né, não tem tantos confrontos contra seleções de outro nível internacional. Então, assim, é uma surpresa dentro do grupo. Acho que não vai conseguir fazer tanta frente assim a uma Argentina, por exemplo, mas que pode, numa dessa, arrancar um empate contra alguém ali e bagunçar a ordem do grupo, né? Grupo K, penúltimo grupo aqui, é o grupo de Portugal, ficou um pouco equilibrado com o representante intercontinental da chave 1, que vai vir da República do Congo, Jamaica ou Nova Caledônia. Jamaica e Nova Caledônia se enfrentam num primeiro jogo, com, para mim, favoritismo destacado para a Jamaica. Nova Caledônia é uma seleção mais fraca, é uma seleção que seria a segunda dentro da Oceania, né, depois da Nova Zelândia, lembrando que a Austrália compete pela Ásia, apesar de geograficamente estar na Oceania. E aí a República do Congo, para mim, eliminou Nigéria, eliminou Camarões, então eu vejo a República do Congo com um pouco mais de força, porque vai jogar também um jogo só, vai ficar esperando os outros se degladiarem num jogo para depois definir a sua vida e a classificação à Copa. Mais Uzbequistão e Colômbia. Uzbequistão pela primeira vez na Copa do Mundo, também uma seleção asiática de bom porte físico, talvez taticamente aí um pouco inocente em algumas situações, mas é um sonho da Copa do Mundo deles, é a primeira Copa, então eles podem dar sim trabalho. E a Colômbia é uma das melhores seleções sul-americanas, talvez jogue o futebol mais envolvente na América do Sul, contra Portugal. Então Portugal vai ter que ter vai dar trabalho, um pouquinho com a Colômbia, não é um grupo baba para Portugal, né? Para mim, na ordem de grandeza dos grupos, de equilíbrio, o grupo L, o último grupo aqui, só perde para o grupo da França, que é o grupo da Inglaterra. Inglaterra, cabeça de chave do grupo L, com Croácia, com Gana e aí com Panamá, né? Croácia e Inglaterra jogaram a semifinal da Copa de 2018 na Rússia e a Croácia passou na prorrogação por 2-1. Gana, que é uma seleção africana de bons nomes, é uma seleção que incrivelmente tem um ranking ruim, né? Uma seleção que teve alguns resultados ruins, mas se você olha a seleção no papel ali, se ela estiver bem armadinha e focada naqueles 40 dias de Copa do Mundo ali, com certeza é uma seleção que pode dar trabalho. Então Inglaterra vai ter que estar com o alerta ligado desde o primeiro jogo também,
O Panamá já enfrentou a Inglaterra no grupo na Copa de 2018 e tomou 6-1 da Inglaterra. Esse gol que foi feito pelo Balói, que jogou aqui no Brasil, foi um gol muito celebrado, mas é o Panamá que provavelmente vai ser o sparring do grupo, na minha visão. E a Inglaterra vai ter que jogar bem a vera contra todo mundo aí para poder classificar. Projeção de fase seguinte, eu vou falar só um pouquinho do Brasil, depois a gente vai destrinchar esses grupos individualmente. Mas o Brasil, ficando em primeiro, ele pega o segundo do grupo F da Holanda, que pode ser a Holanda, pode ser o Japão, pode ser a seleção europeia que vai chegar. E ficando em segundo, ele pega o primeiro deste grupo. Então, Holanda, Japão, ou um europeu que pode ser Ucrânia, Suécia, Polônia e Albânia, e ainda tem a Tunísia neste grupo também. Então, é um grupo, é um jogo talvez não tão fácil de 16avos de final. Projeção para oitavas de final viria de um confronto entre possivelmente Equador e Noruega. Pode ser o Equador, um confronto local, pode ser a Noruega já numa oitava de final pesada para o Brasil, né, contra uma seleção aí que está voltando à Copa do Mundo depois de tanto tempo. Aí quartas de final, um confronto possível com a Inglaterra. Semifinal, podemos pegar a Argentina ou Portugal. E aí numa final, quem está do outro lado, que é Espanha, que é França, essas seleções já estão do outro lado, a Alemanha também fica, isso claro, ficando em primeiro, né? Quem não ficar em primeiro aí bagunça completamente esse quadro, e ainda tem uma questão depois que acho que vai valer mais para frente a pena a gente conversar, que é a questão dos grupos, perdão, a questão dos terceiros, tá? Por quê? Porque desde 94 a gente não tinha classificação de terceiros para a segunda fase na Copa do Mundo. Voltamos agora a classificar terceiros, e a classificação de terceiros ela é bastante enigmática, porque existe um regulamento na FIFA que prevê, neste caso, até quase 500 combinações para uma equipe classificar. Então, por exemplo, você pega um jogo de 16avos de final aqui, o primeiro colocado do grupo E, a Alemanha, ele vai pegar o terceiro ABF. Deixa eu até confirmar se é ABF. ABCDF. É um dos terceiros. É o melhor terceiro entre os grupos A, B, C, D, F. Então, quando terminar toda a fase, você vai listar os terceiros todos em classificação. Os últimos 4 vão ser eliminados. E os outros 8, existem possibilidades dele cair aqui. Então, pode ser o terceiro do A, pode ser do B, pode ser do C, pode ser do D, pode ser do F. Né? Porque existem vários fatores aqui para trazer um terceiro para cá. Então, os bolões ano que vem vão ter muita dificuldade de serem geridos, né? Aqueles bolões que você já manda todos os confrontos antecipados antes da Copa do Mundo, com a tua projeção de final, é muito difícil a gente saber quem vai ser o terceiro ABCDF que vai pegar o E1 na segunda fase. Quando era só classificado primeiro e segundo, era muito mais fácil. Classificou o primeiro, acho que esse aqui é o segundo, confronto, pum, morreu. Classificando o terceiro, vai ser difícil fazer essa projeção antecipada nos bolões aí. Provavelmente na última semana ali daqueles jogos de terceira rodada de fase de grupos, que são inclusive ao mesmo tempo, a gente vai ter muito rabisco para lá e para cá. Esse aqui acho que vai pegar aqui, não, acho que agora teve um gol ali, acho que esse vem para cá, esse vai para lá. Vamos ver como é que vai ficar, vai ser duro para a gente poder chegar aqui nos 8 classificados e exatamente aonde eles vão ser alocados para poder jogar. Beleza? Esse foi um vídeo até um pouco mais longo, pessoal. Esse aqui foi um vídeo introdutório dos grupos da Copa do Mundo, aqui destrinchando um pouco para vocês dos grupos da Copa, para a gente poder falar mais para frente individualmente, destrinchar cada grupo, falar um pouquinho sobre cada grupo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Curte o vídeo, compartilha com seus amigos, clica aqui no sininho também. Se não segue o canal, clica aqui para seguir. A gente vai conversando sobre Copa do Mundo aí no decorrer desses próximos meses, que vai gerando ansiedade e tudo mais. Tem bastante assunto para a gente falar de Copa do Mundo aí para frente. Tá bom? Um beijo, um Feliz Natal a todos. Sigam aqui o canal, a gente vai seguir se falando. E se a gente não trouxer nenhum outro vídeo aqui, um 2026 maravilhoso para todos vocês também, tá? Beijo, valeu!